Olá, António. Olá, tudo bem? Tudo? Então, hoje começamos por perguntas, tema... Sim, hoje temos aqui uma pergunta... Veste aí ao computador, cheira-me... Exatamente. Vamos trazer aqui uma pergunta de um ouvinte que nos enviou um e-mail e depois passamos então ao tema do dia. A pergunta eu começava já por agradecer ao Diogo Ferreira, porque é um nosso ouvinte do podcast Bitcoin Talks, portanto há algum tempo. E a dúvida dele é uma dúvida que eu acho que é interessante tocarmos aqui no podcast de vez em quando. É simples, ele está a fazer alguma pesquisa, no entanto tem algumas dúvidas da melhor app para começar a fazer investimento. Uma vez confia em nós e que sabe que nós não andamos a impingir coisas por aqui, já nos segue há algum tempo, qual é que é a que nós aconselhamos, visto que está a começar? Tenho uma proposta. Queres responder ao Diogo Ferreira? Hoje és tu que lhe vais responder. Olha, pois, é assim, eu não tenho experimentado muitas, mas é assim, a minha experiência, eu comecei com a Jaxx, Jaxx, e é a que eu tenho no telemóvel e que uso mais, e é aí que eu tenho, lá está, a maior parte das criptos que tenho estão numa wallet no Jaxx. Ou seja, que eu acedo através da Jaxx. Depois, através das nossas conversas, cheguei ao Coinbase e outras pessoas com quem tenho falado e também uso mais o Coinbase e depois o passo seguinte foi o Coinbase Pro para começar a tentar, aqui o podcast despertou-me a curiosidade e eu comecei a explorar mais e vou gerindo no fundo entre as três, entre o Coinbase Pro, Coinbase e a Jaxx, é assim o que eu faço. Pronto, ok. Então no caso dele, para começar a investir, visto que a Jaxx não permite transferências bancárias para lá, é só uma wallet para guardar, sugerias se calhar o Coinbase para começar? Sim, o Coinbase é muito fácil. Sim. Então, vou fazer o sum up disto. Seria Coinbase para começar, para poder fazer transferências bancárias ou até com cartão de crédito para lá. Chega lá em euros, não é? Podes ter uma conta de euros dentro do Coinbase e depois pegas nos euros lá dentro e vais atribuir e comprar as criptomoedas que tu quiseres. Podes também vendê-las e voltar a transferir para a conta bancária. No caso, conforme ganhe experiência com isto, poderá fazer duas coisas. Uma sempre importante, que é quando tem algum volume, ter uma wallet privada, como tens o caso do Jaxx, que é not your keys, not your coins. Portanto, na verdade, enquanto estiverem no Coinbase, estão depositadas como se fosse num banco, que tem o nome Coinbase, e portanto, estamos um bocadinho ao sabor do que possa acontecer ao Coinbase. Então, não é? quando estão no Jaxx, estão debaixo do nosso colchão, é isso? Exatamente, o Jaxx é o nosso colchão. Quando tu guardas no Jaxx, enfim, Jaxx pode ir à falência, pode acontecer qualquer coisa, eles não têm as private keys, tu é que tens, e tu podes carregar as private keys numa outra wallet da concorrência do Jaxx e está lá novamente as tuas criptomoedas todas. Portanto, tu basicamente tiras do Jaxx e metes noutro qualquer, a qualquer momento. No fundo arrumas o maço de notas onde tu quiseres. Sim. Na verdade, essas plataformas, essas carteiras, wallets, são só a forma como tu abres as tuas criptomoedas. Se pensarmos assim, eu acho que não usei muitas vezes esta analogia, é a forma como tu abres o teu porta-moedas. Ele está lá, mas ele não está na Jaxx, ele não está em nenhuma outra, na Coinomi, ou não está na Bread, ou não está na Exodus, ou não está em várias outras. Elas estão na blockchain, não é? Tu tens as chaves privadas e com elas consegues, através destes estes softwares, aceder a elas. Pronto, basicamente no fundo é quase teres um microscópio e para veres as coisas que já lá estão. Aquilo permite ver uma coisa que está lá. Sim. É uma porta de acesso. Sim, né? E um dia se essa lupa... Mas eu estava a pensar, porque na Jaxx eu tenho a ideia de ver lá buy criptos, ou seja, a possibilidade de comprar. Eu não percebi, que nunca comprei lá. Não sei se será com cartão de crédito, talvez seja. Tu podes trocar entre cripto. Sim, isso eu já fiz lá dentro da Jaxx, trocar umas coisas, sim. Ok, o buy será, é assim, para todos os efeitos, Jaxx como outras wallets serão sempre, são sempre empresas que querem prestar serviços e portanto é natural que ao longo do tempo possam querer implementar, adicionar serviços e novas formas de dar ao cliente o que o cliente precisa.
aqui a questão é, e isto é importante perceber, a Jaxx e essas carteiras hoje em dia são todas gratuitas. E portanto eles estão-nos a oferecer um serviço e estão pessoas a trabalhar, são programadores, são muitos, e trabalham para desenvolver uma coisa inovadora, mas vai sempre chegar o dia em que eles vão querer comercializar algum tipo de serviço, porque eles estão a trabalhar para no futuro poderem nos prestar um serviço, idealmente que nos seja útil e que não seja só um intermediário chato que nos está a impedir de ser eficiente. Eu acho que o pensamento nas criptomoedas é muito mais o que é como intermediário não deve ser cobrado. E portanto, depois cobrarão outro tipo de coisas. Nós temos falado, as criptomoedas são um mundo vastíssimo, não é? Desde dos NFTs, desde toda a onda agora do DeFi e tudo aquilo que o DeFi pode fazer em finanças descentralizadas, mas também tudo o que é possível fazer a nível de contratos e de smart contracts, que é um processo infinito. Sim, portanto, que há coisas até da Segurança Social. Eu acho que nós temos um episódio qualquer em que falamos sobre isso, há protocolos já que estão a funcionar em cima destas... Existem até países que estão a considerar criptomoedas para sistemas de voto. Portanto, as criptomoedas são descentralizadas, não são controladas por ninguém, cá está. Depende das criptomoedas. Atenção a isto, porque há aí umas histórias engraçadas que nós vamos ter que trazer para aqui sobre o que é que vai mal no reino das criptomoedas, até como aviso e também para percebermos que todas as coisas têm falhas e evoluções. Mas quando falamos de criptomoedas credíveis, e neste caso eu até estava a pensar no Cardano, no ADA em si, existem alguns projetos que não estão ainda totalmente revelados, porque existe aqui algum cuidado, mas existem colaborações com governos no sentido da Cardano prestar serviços a governos, que eu vejo isto com muito bons olhos. Atenção, não achemos que isto tem a ver com as criptomoedas estarem-se a vender aos governos, ao serviço dos governos. Isso acontece quando deixam de ser credíveis e deturpam a sua origem e as suas condicionantes da sua blockchain. Enquanto simplesmente prestam um serviço porque ele é útil, estamos a ir no caminho certo, porque é os governos a usarem uma coisa que é uma tecnologia inigualável e que é extremamente útil. Sim, para a credibilidade. Aproveitar a tecnologia para tornar a vida das pessoas mais simples, ou então neste caso a questão da credibilização. Eu acho que as criptomoedas vão sempre chegar aí. É giro tu veres que muitas vezes as notícias continuam a ser sobre descredibilizar criptomoedas e que isto não tem crédito nenhum, quando na verdade o que vais ver em poucos anos, já estás a ver, mas o que o grande público vai ver nos próximos anos é utilizarem aquilo que as criptomoedas maximizaram como forma de credibilizar aquilo que é o nosso mundo normal. E portanto será obviamente o melhor instrumento anticorrupção e por aí fora. Sim, porque é uma coisa que tu referes bastante, que é no momento em que tu tens várias pessoas a validar, não é? Quando é descentralizado, a probabilidade daquilo ser corrompido é muito menor, porque terias que corromper 1000 pessoas em vez de uma pessoa, não é? Sim, é aquela velha história. Se tu tens tu tens um cofre, não é? E a tua segurança no cofre é uma entidade. Essa entidade tem um guarda à porta. E o guarda está lá, armado com todas as armas que tu possas imaginar e todas as tecnologias do mundo. Mas a segurança daquilo tudo é o guarda. Pois. No dia que tu corrompes esse guarda, acabou-se. Portanto, quando tu centralizas, quando tu, na verdade, e o mundo que vivemos hoje é esse, é um mundo de entidades reguladoras, é um mundo de organizações mundiais que decidem coisas. E este mundo é tão seguro quanto forem seguras e credíveis as pessoas que estiverem a dominar essa organização. Na realidade, quando tu tens o poder de determinar coisas, tu tornas-te corrupto por natureza. E isto não é porque são más pessoas, é porque são humanos. Os humanos são corruptos por natureza. São sujeitos à tentação. Sim, nós temos uma duração de vida e eu acho que tem muito a ver com isso também. Eu estou a entrar num campo mais filosófico, mas não querendo aprofundar muito mais, eu acho que nós somos, a nossa história é feita de corrupção e nunca houve entidades humanas não corruptas, quer dizer, há sempre interesses. A partir do momento que há organizações, há interesses. E quando tu delegas a segurança em organizações, o que tu acabas a fazer hoje, e tu vês isto por todo lado, tu tens organizações que vigiam coisas. E depois tens organizações que vigiam organizações que vigiam coisas. E depois tens organizações que controlam as organizações que vigiam as organizações que controlam coisas. Quer dizer, isto é um desperdício enorme. É reguladores sobre reguladores sobre reguladores. Imagina o que isto é em recursos queimados para teres credibilidade. Certo.
tu estás a queimar recursos por todo lado, não é? Tu estás a ter empresas e empresas que alimentas com subsídios e com coisas para garantir uma coisa que na blockchain é garantida por ela só porque ela existe de forma descentralizada, porque quando tu tentas corromper, tu és muito facilmente exposto numa rede descentralizada que funcione bem, como é o caso da Bitcoin e o Ethereum e outras. E, portanto, eu acho que isto é muito fácil de ser absorvido pelo mundo, e quanto mais é compreendido, mais é absorvido. Posso só dar aqui um toque sobre... Ficou-me aqui na cabeça uma coisa sobre a pergunta. Sim, sobre as aplicações. Não gosto de sugerir só uma coisa, porque estamos a aconselhar essa coisa. Não, isto é o que eu falei. Exato. É da minha experiência. Sim, mas eu concordo contigo, e acho que ao nível do Coinbase tens o blockchain.com, que é uma coisa muito parecida em termos de funcionalidades, e em termos de apresentação. Parece que estás no mesmo ambiente, são muito iguais. Diferem alguns pormenores sobre carteira, e difere uma coisa que é: tu agora podes fazer earn, ou seja, tu podes pôr a prazo. Isto pode ser interessante para alguém que compre e queira guardar ali. Mas atenção a uma coisa: estamos a pôr a prazo, reforçando, não temos chaves privadas, está a prazo naquela entidade que é o blockchain, que é parecida com a Coinbase. A Coinbase é uma empresa mais popular, mas pronto, é só para dar uma alternativa. Não aconselho desde já o Binance, porque é um início. O Binance pode ser bastante confuso para quem entra, e podemos fazer muita asneira facilmente no Binance, incluindo coisas alavancadas, incluindo comprar tokens que são já por si têm margens, e são margem, e portanto podemos entrar num campo mais perigoso. Portanto, eu acho que não é porque é perigoso, é porque estamos a utilizar instrumentos que nos são facultados quando nós se calhar não estamos habituados ao mundo financeiro desse nível. Isso faz lembrar uma história um bocado, eu reconheço da minha infantilidade, que eu recebi um canivete suíço numa idade em que não deveria ter recebido. O que acontece? Eu pus-me a abrir todas as peças, e quando abri a terceira ou a quarta, eu cortei os dedos nas que já estavam abertas. Por isso, às vezes, as funcionalidades a mais, nas mãos erradas, elas por si só não são o problema. O problema é quando tu não tens a capacidade de gerir tantas ferramentas, não é? Verdade. Esse é o... Por isso é que eu acho que digo sempre, e digo sempre nas formações e em todo lado, nós não temos que ir atrás do FOMO, porque temos que fazer já o que os prós estão a fazer, e quem está a ganhar muito dinheiro vai fazer igual. Nós temos que fazer a nossa história de investidor, temos que fazer o nosso caminho, e com calma, porque pensem nisto, não é? Para todos. Há investidores todos os dias há quantos anos? Há gente todos os dias a entrar nos investimentos, seja na bolsa, seja no que for. Há sempre margem para ganhar. Há sempre possibilidade para ganhar. Não temos que entrar porque já foi o ganhar. Isso não existe. E existiu algum boom, ou alguma bolha, ou alguma coisa que era bom termos aproveitado, mas percebam sempre que também podemos aproveitar a queda da bolha a seguir, e portanto estamos a aproveitar perder tudo. Certo. Portanto, não podemos ficar fisgados e olhar só para as grandes explosões, porque essas coisas acontecem, mas aproveitá-las também é alguma sorte. Não é só talento. E portanto eu acho que às vezes ir atrás de grandes coisas é ir atrás de problemas também. Certo. Portanto, eu agora estava a pensar na analogia do surf, que eu lembro-me que aquela questão de surfar o inside e surfar no outside, ou seja, claro que as ondas que tu poderás apanhar no outside são maiores, mas também trazem mais riscos, e muitas vezes eu dei por mim quando fazia bodyboard, que era a questão de eu divertia-me mais a apanhar ondas pequenas que eu controlava melhor e que me divertia muito mais do que arriscar a ir para o outside apanhar ondas grandes, onde tinha muito mais problemas, era muito mais difícil de apanhar as ondas. E agora, quando estavas a dizer isso, fez-me lembrar... E é verdade, no inside, eu também divirto-me muito mais no inside. Porquê? Porque, na verdade, quando queres brincar, és tu a sobrepor-te à onda, não é? É o teu talento do que é que fazes com aquela onda. E quando estás no outside, às vezes já não é assim, não é? Às vezes sobrevivência. Como é que te safas naquela onda que é um protagonista? Isto para nós que não somos grandes prós da coisa, não é? E andamos ali um bocado a brincar. Mas eu gosto muito de ir ao outside, aventurar-me e ir fazer umas ondas mais difíceis, mas tu não consegues expor todo o teu potencial quando as ondas são muito grandes.
E eu acho que isso é a mesma coisa nos investimentos. Tu tens de ter um processo, não é? Para tu seres um grande pró numa onda no outside, tu primeiro tens que fazer o teu caminho do inside para o outside até estares à vontade e então és um bom investidor no outside. Até lá, vamos começar pelo inside e dominar bem o inside, porque senão estamos sempre atrapalhados, não é? Isso faz lembrar uma coisa que eu outro dia ouvi do Laird Hamilton, que é um surfista de ondas gigantes, não é? Em que ele dizia, quando as pessoas me veem a surfar uma onda de 20, 30 metros, eles esquecem-se que eu comecei a surfar ondas aos 5 anos e eu, se calhar, com 10 anos já surfava ondas de 1,5 metro e eu vou acrescentando de 1 metro, eu não passei da onda de 2 metros para a onda de 30 metros. Quando eu vou surfar uma onda de 30, eu já surfei as de 28, as de 27, as de 29 e nós temos que ter essa noção, e eu tenho percebido agora esta questão do investimento à medida que eu vou percebendo mais e vou brincando mais, eu também vou percebendo até onde é que já consigo ir e já não é um salto, tipo, a primeira vez é um choque, eu posso perder tudo, não é? Eu posso não ganhar nada ou perder tudo, não é? Sim, eu acho que evolui depois ao nível de os próprios volumes com os quais trabalhas depois podem ir crescendo também, mas por exemplo entrar logo com volumes muito grandes também é uma coisa que eu não aconselho muito, porque assim que aconteça a primeira coisa diferente do que esperávamos, nós vamos ter uma insegurança muito grande e a propensão para fazermos asneira é muito grande. Na verdade, nos investimentos o maior risco somos nós, não são as coisas, é como é que nós reagimos àquilo que as coisas fazem. E portanto aqui é muito importante nós estarmos preparados para as coisas que acontecem. E nós vamos estar muito mais à vontade, se calhar, se começarmos por 100 euros ou por quantias mais pequenas, porque depois, quando estivermos a jogar com quantias bem maiores, nós já sabemos os sinais, já estamos habituados àquelas quedas, já não nos assustam, a subida também já não é uma euforia e também já não nos deslumbra, e ficamos muito mais a navegar em conforto e a fluir naquilo, e é aí que tu tomas boas decisões. É quando estás tranquilo com o que está a acontecer e as decisões são tomadas à luz do teu perfil de investidor. Isto é algo que eu acho que é mágico. E é a questão que uma vez ouvi alguém dizer, que é 100 euros para quem tem 1000 é diferente do que 100 euros para quem tem 1 milhão. Sim. E a questão é um bocadinho essa. Sim. Quando eu disse isto e é preciso ter essa responsabilidade, de facto. Porque também saber de onde é que nós partimos. Sim. Existe uma regra uma regra popular entre o pessoal das criptos, que é nunca investir mais do que 10% do teu património em criptomoedas. Mesmo para quem investe em criptomoedas. Isto porquê? Porque é extremamente volátil. Porque pode passar alguns anos com valores baixos. E na verdade a vida continua. E se tu puseste lá uma quantidade grande de dinheiro e estás só a contar que vai correr bem ou que vai ficar igual ou que vai crescer e nunca mais cai, não é bem assim. Às vezes cai e fica bom tempo lá em baixo. Porquê é que isto é importante? Eu já devo ter dito isto 1000 vezes, deve estar farto de ouvir isto. Porque tu não podes não convém nada tirar de lá num mau momento. É só por isto. Porque se tu precisares do dinheiro que está lá para outra coisa, vais tirar num momento mau. E a verdade sobre este investimento e outros é pôr lá coisas que tu não tens que tirar ou que tu não esperas ter que tirar durante algum prazo, que é para quando tirares ser uma decisão, eu quero tirar porque está bom para tirar, e não uma decisão do eu quero tirar porque quer salvar a minha pele. Sim, sei lá, tive um problema de trabalho ou sei lá, ou perdi um emprego, ou tenho um problema de obras em casa e agora não tenho fundos, ou tenho trocado de carro de repente e não estava previsto. Sei lá, estou a pensar em gastos normais, né, que toda a gente vai tendo ao longo da vida. E então aquilo deve ser algum dinheiro que à partida tu não vais ter que mexer, porque se tiveres que mexer num mau momento vai ser um prejuízo. Certo. E é um bocado por aí. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Eu acho que já respondemos. Já respondemos a isto, já falámos de investimentos. Tenho aqui, antes de entrarmos num tema, nós hoje planeámos falar um bocadinho de blockchain e diferenças de blockchains e protocolos e mais algumas coisas à volta disto, mas havia aqui uma coisa que eu gostava de puxar primeiro. Nós já falámos aqui de NFTs. Isto é um bocado as notícias do dia, eu acho que a gente deve ir acompanhando um bocado as coisas. Eu esta semana passada voltei a cruzar-me com um nome que é o William Shatner. Conhece o William Shatner, que era o Captain Kirk. Sim. no Star Trek. Star Trek.
ele não era só tecnológico no Star Trek, ele também é uma pessoa que já há algum tempo, desde 2019, que já apareceu no mundo das criptomoedas, com alguns projetos em que ele esteve envolvido em temas cripto. O giro agora é eu puxando este tema para falar de uma coisa que eu acho que é nova, que é Real World Assets NFT. Isto não é um NFT normal. Não, então, consegues adivinhar o que é isto? Então, são bens reais, não é? Que têm o seu NFT. Exatamente, é mesmo isso. Então o que é que está a ser feito por estes brincalhões que estão a mexer com Real World Assets NFT? Isto não é fácil dizer, é muito intrincado. World Assets. Real World Assets NFT. É o quê? São representações em NFT de coisas que existem no mundo real. Então o que é que eles estão a fazer? A replicar objetos e produtos do Star Trek, objetos que tu conheces, em representação digital, e depois geram NFTs desses... Mas isso é o quê? Tipo um jogo sim em que tu estás a criar NFTs de coisas que jogas no sim? Vai ser garantidamente. Hoje não, é mais simples. Hoje a ideia é tu seres o detentor de um original digital de uma coisa física, que também existe em física, não é? Imagina uma arma, ou imagina uma coisa do teleporter que eles têm, não é? Ou até uma camisa, um fato deles, imagina. Tu fazes uma versão digital daquilo, portanto podes fazer 3D, estou aqui a saltar fora da caixa em criatividade, e depois atribuis-lhe um número limitado, e tu és um dos detentores do fato do Star Trek, episódio não sei o quê. Sim, e pronto, e tens uma coisa que tem raridade, e enfim, tem o valor que tem. Haverá utilizações mais inteligentes e menos úteis, mas eu acho que estamos neste mundo agora um bocadinho como... E aqui acho que podemos falar em bolha. Acho que estamos um bocadinho na bolha do ano 2000, da internet, em que de repente ter uma empresa que tenha um site ou que trabalhe com sites vale milhões, mas só vamos saber o que é que realmente vale um pouco mais à frente, quando estivermos um bocadinho mais maduros a pensar sobre NFTs. Isto é o que eu acho, não sei se concordas comigo. Eu acho que ainda estamos numa fase dos NFTs em que ainda estamos naquela fase muito exploratória. Eu acho que as certezas ainda são muito poucas. Eu vejo muito potencial, e nós já falámos isso no episódio que fizemos dos NFTs, mas ainda acho que ninguém tem muito bem a certeza do que é que poderá vir a ser o NFT. E de quais é que vão valer, não é? Sim. Porque à partida eu não... Acho que não estou a arriscar muito ao dizer que garantidamente muitos NFTs vão valer muito, muito dinheiro. Alguns já valem, não é? Isso nós também já alguns falamos. já valem muito dinheiro. A dúvida será se vão perdê-lo ou se vão mantê-lo ou crescer. E eu não tenho dúvida de que muitas coisas vão criar muito valor e que vão valer muito. A dificuldade é termos a sensibilidade hoje para perceber quais. Pois. E, portanto, é um bocadinho... Se fosse fácil, era para todos, não é? Portanto, não vai nunca ser assim. Acho que vai haver gente com sorte, que investiu nas coisas certas, vai haver gente que teve uma grande visão e que tem porquês. Eu gosto sempre de seguir uma lógica que me ensinou um antiquário em tempos... que foi avaliar umas coisas, e eu aprendi com ele na viagem, e ele disse-me sempre sobre arte, sobre a compra de arte, e ele dizia-me: arte é um excelente investimento, mas a forma como eu te convido a investir em arte é: compra um quadro, por exemplo compra uma obra que tu queiras ver na tua sala e que tu gostas. E ele dizia-me: no mínimo compraste um quadro que tu gostas e meteste uma coisa bonita na tua sala e que tu gostas de olhar para ele. No máximo aquilo vai valer muito dinheiro daqui a uns tempos. E portanto eu gosto muito dessa ideia. Obviamente que aqui o percurso era tentar descobrir jovens artistas que tivessem um pouco a começar e que fosse uma coisa gira. E depois tens ali um potencial possível de explodir e ser uma grande coisa, ou não, ou é só uma coisa que provavelmente valeu na mesma. Certo, e o que eu vejo na arte dinheiro. Muitas vezes é essa questão, que é: estão a seguir um hype porque alguém diz que aquilo vai valer e que há uma onda à volta daquele artista, e tu olhas para a obra, não te identificas com aquilo, mas achas que é um bom investimento. Ok, então daí parem de ver vídeos de pessoal a dizer invistam nesta porque vai estourar na internet. Eu tenho cruzado com muito disso e ainda não desabafei esta parte. Há gente a prometer 100 vezes, 1000 vezes rendimentos. Eles não prometem porque não são assim tão desonestos, mas
E acho que não são desonestos, mas na realidade são youtubers, ok? É gente que tem que trazer temas e faz análises às vezes espetaculares sobre moedas. Isto não está em causa. A questão é, não apostem cegamente só porque há alguém que percebe à séria, e há gente que percebe à séria disto, está a sugerir que aquilo vai estourar 10 vezes, porque pode estourar 10 vezes ou pode não estourar nada. Na verdade, as moedas vão ser muito daquilo que vão conseguindo fazer em implementação. Portanto, temos que ir contrastando o que aprendemos com essas pessoas e ir contrastando se aquilo está a acontecer e se a tendência está mesmo a ir para ali. Quem diz isto diz o nosso melhor amigo, meteu um dinheirão numa moeda e nós se calhar vamos pôr porque ele está cá há mais tempo. Às vezes não é bem assim, toda a gente falha e ninguém se quer não é? Esbarrar ali ao comprido só porque fez uma má aposta. Então é aquela coisa de dividirmos um bocadinho o mal pelas aldeias, ou os ovos pelas cestas, aqui no caso, para não... Porque na verdade é sobre segurança também, não é? Acho que devemos dar uns tiros para tentar acertar, se calhar com valores mais pequenos, ou enfim, estou aqui a passar estratégias de investimento, cada um sabe da sua vida, mas eu acho que é importante para não ter dificuldades. É a tal coisa do que é que nos é confortável. Não é? Sim. Voltamos sempre aí. Sempre. Então, queremos disparar aqui no tema da blockchain. Blockchain, o que eu queria trazer da blockchain hoje era escalabilidade. Estamos num momento que há 2 anos atrás, quando começámos, 2 anos e tal atrás, quando começámos o podcast, o problema de escalabilidade era com a Bitcoin, que as transferências estavam caras e era difícil e a Bitcoin podia não vir a ser uma moeda porque era muito complicado. Tem-se falado de escalabilidade das formas mais erradas possíveis em notícias que eu tenho lido, em jornais e etc. Eu não sei se vamos conseguir falar de tudo isso hoje, mas no mínimo gostava de passar uma ideia de escalabilidade versus blockchain e quais são as dificuldades e como é que elas são ou não ultrapassadas. Então, hoje quem vive dificuldades de escalabilidade é o Ethereum. Seria de prever, e eu já andava a estranhar isto há muito tempo, como é que o Ethereum não estaria totalmente entupido, na medida em que, enquanto a Bitcoin faz transações financeiras, e está a ser considerado um bocadinho como reserva de valor, portanto não está a escalar assim tanto em transações, o Ethereum tem dentro de si a possibilidade de criar smart contracts e digital apps, portanto, decentralized apps, na realidade são DApps, são aplicações descentralizadas. Isto basicamente significa que estão constantemente a nascer novos projetos e novas criptomoedas que usam o Ethereum como base. Não só o Ethereum, como a linguagem do Ethereum, e criam tokens dentro do Ethereum para fazer circular todo o seu universo. Ou seja, o que estás a dizer é a estrada já existe a aumentar o número de carros a percorrer a estrada. Sim, o número de carros ou até o número de, sei lá, de autocarros que levam pessoas dentro, algo mais assim até há níveis, não é? A grande estrada seria o Ethereum. O que acontece é que o congestionamento no Ethereum é grande porque há uma quantidade de autocarros e quase comboios de autocarros e de caminhões ali a criarem apps com um sucesso enorme e com uma quantidade de transações muito grandes, incluindo NFTs. A maioria dos NFTs são dentro da rede do Ethereum, acontecem dentro da rede do Ethereum, e todas estas coisas estão a crescer muito. O Ethereum está-se a tornar de facto aquele que nós chamávamos o sistema operativo das criptomoedas. Mas isso também faria aumentar o valor do Ethereum, porque lá está, a partir do momento em que tu te começas a tornar uma peça mais importante da engrenagem, o valor do Ethereum tenderia a subir. Sim, o que torna ainda mais caro as transferências de valor dentro da rede. Porque o Ethereum não é só uma criptomoeda como possivelmente valor financeiro que tenha. O Ethereum é também um diminutivo do Ethereum é o gás, não é? Que é aquilo que é consumido nas transações todas que acontecem dentro do Ethereum. E, portanto, se 9 gas para uma transferência era muito há um tempo atrás, ou era ok há um tempo atrás, que eram poucos euros, para fazeres uma transferência de 100 euros. Hoje tu já chegas a ter a dificuldade de querer fazer uma transferência que vale 100 euros e que tu tens de pagar 25 euros de custos para fazê-la. Isto está a torná-la ineficiente. Ela já não consegue processar de forma eficiente e barata aquilo que tem que acontecer lá dentro. Então tudo o que acontece dentro da rede está-se a tornar caro. Mas não seria atrativo fazer crescer, ou seja, se o valor de transação está a aumentar, faria sentido que
era atrativo aumentar a rede para aproveitar o crescimento no valor das transações. Certo. E agora perguntas, como é que uma rede vai aumentar? Uma rede como a Ethereum, como é que vai aumentar? Com mais miners, com mais máquinas pelo mundo a fazer processamento, com mais poluição, como toda a gente gosta às vezes de acusar? Porque é Proof of Work, não é? O Ethereum é Proof of Work, tal como a Bitcoin. São, portanto, também por causa disso, e isto é muito importante, são as blockchains mais seguras. Okay. A Bitcoin acima de todas, o Ethereum também, mas o Ethereum já tem pequenos forks dentro do Ethereum e versões beta com stake. Já está a acontecer hoje, portanto, Proof of Stake. Originariamente a rede é Proof of Work. O que é que acontece? Tu tens mineração, tens, portanto, um custo elétrico para manter a rede. E muita gente pode pensar, então, mas isso agora, isto está só a começar. E o mundo ainda não está todo dentro de Ethereum, não é? Quando o mundo estiver, se viesse a estar dentro de Ethereum, isto era uma poluição extrema, era uma loucura de eletricidade, isso é impensável. Íamos voltar ao carvão e ao petróleo. Não é nada disso, não vai acontecer nada disso. Aliás, o Ethereum há anos que está a desenvolver layers, camadas de layers. Um parênteses aqui muito engraçado. Algumas das acusações totalmente no vazio, que desconhecem totalmente como é que funciona, como é que funcionam criptomoedas e blockchain, gostam de dizer que a blockchain consome energia, polui e usa carvão. Isso está muito errado. Nós vamos fazer depois uma concentração maior à volta deste conceito e do porquê. O importante dizer hoje é só esta pequena abreviatura de quando começou a internet, façam uma pesquisa histórica e vão ver quando começou a internet também se dizia que era poluidora e também se dizia que era impossível que a internet fosse funcionar e que a internet devia ser recusada porque poluía demasiado. Ok? E isto estava-se a falar de um protocolo de base. A achar que toda a internet ia funcionar nesse protocolo de base. Hoje tu tens esses protocolos de base, de TCP/IP, tens DNS como segundo layer e tens processamento em nível de browser que é feito em cada cliente como terceiro layer, ou seja, a internet é uma dose de camadas enormes. Aquilo que era a internet original é um protocolo cá em baixo. Em cima disto há uma data de outras coisas que tornaram isto económico, rápido, fácil. Nós hoje vemos vídeos em streaming, não é? Nós reunimos em streaming para qualquer lado do mundo e antigamente eu lembro-me, eu sou velho o suficiente para desligar o telefone de casa, o fio, para ligar ao modem do meu computador e levar tipo 40 segundos a estabelecer a ligação à internet. Certo. E ouvias o sonzinho a sincronizar. Isto foi anos 90, não é? Sim. Em Portugal. E portanto, muito rapidamente, tu hoje estás em streaming para qualquer lado do mundo e tu estás a reunir com 50 pessoas ao mesmo tempo ou 100, ou tu tens uma Web Summit transmitida a nível mundial com toda a gente ligada a ver a mesma coisa. Abram a mente para o que é a realidade da tecnologia. A tecnologia não expande por quantidade, expande por exponenciais. E portanto, o que é que está a acontecer no Ethereum? Voltando ao meu ciclo de conversa, há anos que o Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, tenta escalar a rede. Obviamente que o Ethereum já nem é escalável, nem as decisões são só dele. É muito engraçado porque, tal como todo mundo das criptomoedas, é muito descentralizado, é muito democrático. E, portanto, há muita coisa até que acontece em Ethereum ou que não acontece e que ele não é especialmente, não concorda especialmente com aquilo. Embora seja o grande líder da moeda e é a pessoa mais respeitada provavelmente na moeda, que é quem publica mais papers, que é quem faz desenvolver mais e garante mais o futuro. Mas há muitas coisas a serem feitas em Ethereum ao mesmo tempo e para tentarmos hoje aqui bater em algumas que são as que estão a escalar também outras criptomoedas, vamos lá pegar, por exemplo, em Proof of Stake. Proof of Stake já está a ser implementada, inclusivamente. E neste momento existem duas layers de Ethereum, duas redes de Ethereum. Existe o Ethereum Proof of Work e existe o Ethereum Proof of Stake. Eventualmente no futuro eles vão se juntar e vai ser implementada uma na outra. Neste momento tu tens mais que uma a correr, uma inversão beta. Porquê? Porque lá está, como eu costumo dizer sempre, o Vitalik joga muito pelo seguro e é muito ponderado em tudo o que eu lia sempre sobre ele é muito filosoficamente pondera as coisas de todas as possibilidades. E ninguém quer falhar, ninguém quer que o Ethereum falhe, porque claro, olha o que já está hoje montado em Ethereum, tu tens coisas incríveis. Então, existem duas redes neste momento, uma está a funcionar em Proof of Stake,
outra em Proof of Work. E, portanto, já tens aqui um layer de escalabilidade enorme, porque o Proof of Stake não exige mining nenhum, não gasta eletricidade nenhuma, basta os stakers, que depois explicaremos noutra altura melhor, mas basta ligarem-se segundos à internet e votarem transações. Portanto, não tem qualquer consumo relevante. E aproveita toda a descentralização. Entender aqui também uma coisa, pensar, porque é que a Bitcoin não faz isto também e resolve o seu problema de escalabilidade? Porque qualquer outro sistema que não seja este é uma variável, é uma curva que é impossível contrariar entre consenso de segurança, a forma de consenso que garante segurança e descentralização versus layers de stakes ou de outras coisas que aconteçam em cima, porque de facto a forma mais descentralizada e mais segura que existe é o Proof of Work. Ainda assim, a Bitcoin também está a trabalhar na rede Lightning em cima, portanto como layer 2 da Bitcoin. O que isto faz é, por exemplo, imagina, eu tenho um funcionário, todos os meses recebe o seu salário e eu todos os meses faz de conta, imagina uma coisa mais extrema, imagina que eu lhe pagava ao dia, ok? Tenho um funcionário e pago-lhe ao dia. Todos os dias lá vai uma transferência e vai tudo à blockchain. Isto é complicado. Então o que é que acontece na rede Lightning? Muito simples. Eu abro um canal de pagamento com o meu funcionário e eu pago-lhe todos os dias. Eu na realidade estou-lhe a fazer, eu faço uma transação grande, que pode ser mensal ou anual, mas depois eu só entrego em pequenas transações diárias que são validadas com as minhas assinaturas e com as dele. E só a grande é que é validada na rede. Só a grande é que foi à blockchain no momento em que eu abri e está aberta. Enquanto eu tenho o canal de pagamento aberto, está pendente uma transferência e estão microtransferências a ir para lá. No final do ano ou no próximo momento justificável, fechamos esse canal de pagamento. E ela volta a ser confirmada. Volta a ser confirmada na blockchain. Essa blockchain vai confirmar se os blocos passaram, se aquelas transações foram feitas. A última delas é a que vale. Porquê? Porque eu na última delas acumulo todas as outras. Dou a informação das outras que estão para trás. Todas. E portanto basta validar a última. Quando validas a última, o pagamento é de pagamento anual. Então ele recebe aquilo tudo na blockchain. Mas na realidade ele recebeu diariamente na mesma as transferências. Ok? E isto permite aliviares a blockchain de toda uma quantidade incrível de microtransações e que depois só fechas quando queres fazer confirmações de rede. Lightning é pensado para a Bitcoin neste caso, mas voltando ao Ethereum, o que é que o Ethereum está a fazer? Além do Proof of Stake, que está planeado acontecer, há também mais algumas coisas, como o sharding. Sharding permite também um nível de segurança menor, mas ainda assim muito descentralizado, porque o sharding vai basicamente sortear transações e nem todos validam tudo. Porque hoje o que acontece é que toda a rede valida todas. Okay? Isto é um consumo grande, porque tens toda a rede a validar cada uma. Se tu começares a sorteá-las e a parti-las, sharding vem da parte também do minério, não é? Tu partes o minério, as conchas, não é? Sharding, tu estás a partir transferências entre sítios, mas tu não só sorteias, como eles também não sabem. Tu não sabes para onde é que elas vão. E quem processa não sabe o que é que está a processar. E, portanto, existe aqui um nível de segurança muito alto. O sharding pode escalar, segundo o Vitalik, até 4 vezes a rede. Proof of Stake poderá escalar 100 vezes a rede, salvo erro. Isto acumulado... depois há outros planos ainda do Vitalik, e tudo isto para acontecer no curto prazo. A boa notícia aqui, para bem do Ethereum, é que existe um protocolo que está para ocorrer provavelmente em julho e que tenderá tenderá a tornar mais baratas as transferências e portanto já vai escalar provavelmente durante este ano. Em julho deste ano deve sair uma atualização já no Ethereum que vai permitir escalar. E durante toda a década do ano 2020 vão aparecer novas escalabilidades no Ethereum. Sim, e aquilo que eu agora estava a tentar perceber é, tu podes ter umas sobre as outras, ou seja, tu podes ter o Proof of Stake sobre o Proof of Work e o sharding, né? Sim. Sobre as outras. Sim. Ou seja, tu podes ir fazendo camada a camada e perceber que se calhar há uma que vai lá abaixo, há outra que vem só ao nível do meio, a outra fica no nível Exatamente. Sendo que tu hoje tens um limite de 30 transações por segundo em média no Ethereum,
o objetivo vai ser multiplicar isto por 1000. Uou. Portanto, quando tu multiplicas por 10 e outra vez por 10, Sim. já estás com 1000 de múltiplo. E depois quando metes o sharding é por 4, portanto tu vais multiplicar isto por eventualmente 4000 vezes 30. Sim, e isso faz-me lembrar um bocadinho os processos cerebrais quando tu estás a criar hábitos. Aquilo, uma coisa que ao início é um esforço, e aquilo que o Ethereum está a fazer está a automatizar processos para que a coisa seja mais fácil e tu consigas conduzir e conversar ao mesmo tempo, não é? Sim, exatamente, vai ser isso. A rede vai estar com implementações diferentes e depois é preciso ver a parte inteligente de tudo isto, que é, se calhar certas coisas vão ter que ir a redes mais originais, de validações mais sérias. Outras coisas vão funcionar a níveis mais tranquilos, ao nível da sua segurança passiva obrigatória. E, portanto, cada um vai buscar onde tiver que ir buscar, mas a rede vai escalar. Não, e o que eu acho engraçado, eu agora fez-me lembrar, logo, pode parecer uma parvoíce, mas um bocadinho a relação dos pais com os filhos é assim. Se a minha filha me perguntar, posso ir comer uma bolacha? A decisão é rápida, sim ou não, não é? Pai, posso mudar de país? Se calhar a decisão já leva assim. E eu acho que se nós entendermos que eu vejo que muitas vezes em determinadas destas coisas que são um bocadinho aliens para o nosso dia-a-dia, nós temos tendência a complicar e quase a aliar-nos e perceber que aquilo é uma coisa que nós não temos capacidade de entender. E se nós percebermos que aquilo são tomadas de decisão e todos estes processos da blockchain são tomadas de decisão, a coisa torna-se mais simples de perceber qual o grau de tomada de decisão e quem é que são as partes envolvidas numa tomada de decisão. E acima de tudo também o que é que afeta ao quê, não é? Porque quando tu dizes a minha filha, posso mudar de país, tu, isto tem que ir a blockchain familiar, a gente tem que conversar sobre isto e sobre o que é que isso tudo implica, não é? Temos que reunir e conversar, e então, mas como é que vai ser isto? Consultar os blocos no outro país. Sim, e receber blocos entre os pais, não é? Trocar blocos entre os pais e perceber o que é que cada um pensa e como é que vamos viver em família na mesma e como é que a vida vai correr para todos e como é que na mesma isso vai levar-te ou não a um bom caminho e que opinião é que temos sobre isso. Portanto, quanto maiores são as coisas, mais elas precisam de ser pensadas e lá consultadas. Está, a mãe não tem que ser consultada se é para comer uma bolacha. É um bocadinho... Descentralização. É isso. Descentralização, não é? Ao ponto de tu, às tantas, até dizes, decisões do tipo comer bolachas, quando quiseres, está ali a despensa, vais lá buscar, quando achares bem, vais e comes. Já és responsável. Se for para comer um pacote, já tens que ir ao Proof of Stake. Se for para sair do país, já é Proof of Work. Exatamente, é isso. São graus de decisão conforme a importância da decisão. E, portanto, toda essa, deixa-me mesmo dizer, toda essa treta que se anda para aí a dizer de a blockchain é um problema, nós ainda vamos pegar nisto a sério, porque é uma barbaridade estarmos a tratar uma coisa com este desconhecimento hoje, porque estamos a atrasar pessoas, estamos a atrasar investimentos, estamos a atrasar o nosso país, estamos a atrasar mentalidades e não estamos a educar ninguém, nem estamos a ajudar nada. Estamos só a dizer uma opinião sobre uma coisa que não sabemos nada, claramente, e eu acho que para isso, enfim, era estudar. Acho que era estudar um bocadinho mais e perceber que não há cabimento. Mas também, se calhar, se não fosse assim, não estávamos cá. E, portanto, eu agradeço muito por termos este papel de estarmos aqui a tentar explicar as coisas de outra maneira. Sim, então isso faz-me agora perceber que é um bom momento para terminarmos o podcast. Pode ser um bom momento. Porque percebemos que existem outras camadas que nós temos que ir em novos episódios. Sim. E que se calhar todos estes protocolos se calhar vamos ter que revisitar, porque a questão da tomada de decisão acho que é importante, e nós, se vires, nós começámos o episódio a tomar decisões sobre qual a aplicação a escolher, e aquilo que eu começo a perceber é Bitcoin é tomada de decisão, o Bitcoin, quer dizer, este mundo cripto, é de que forma é que as decisões são tomadas, e isto estava-se a dizer de afastar pessoas, faz com que elas não aprendam a estar envolvidas nas tomadas de decisão. Exatamente. Que muitas vezes as afetam, não é? Exatamente. E eu acho que isso muitas vezes é medo, ok? Quem faz esse tipo de acusações normalmente é medo, e é o medo do desconhecimento. E eu acho isso uma pena, porque a gente, quando desconhece, se calhar o melhor era ser curioso e ir ver o que é que está lá mesmo, em vez de estar logo a rejeitar. Parece aquela máxima do não rejeita a partir de uma ciência que desconhece, muito, muito mal aplicada, mas muito bem
Mas é uma grande verdade. Sim. Acho que temos que aprender um bocadinho mais. Portanto, é isso. Então, e para onde é que as pessoas enviam dúvidas, Boa. sugestões, perguntas? Para quem também ainda não saiba, já nos podem ver no YouTube. Nós não temos dito isto muitas vezes. Lembrei-me agora. Estamos de nós repente, aqui com isto tudo. Estamos aqui num espaço todo intimista também para que as pessoas possam conviver connosco um bocadinho melhor. E também estamos no YouTube, portanto, com vídeo. Podem nos enviar e-mails para bitcointalks@editoraself.pt. Este é o nosso novo e-mail. Nós ainda vamos consultando o antigo do Gmail. Quem o tiver e mandar para lá, Sim, nós vamos pessoas vendo. que ouçam episódios mais antigos. Sim. Portanto, vamos consultar os 2 e-mails, mas temos este novo e-mail para entrar em contacto connosco e, enfim, Sempre disponíveis. sempre disponíveis. Então, muito obrigado, António. Até à próxima. Obrigado, eu.